Olá, tá chegando o som? Estão ouvindo? Tá dando pra... Ah, perfeito, ótimo. Deu pra ouvir, né? Ótimo, obrigada pelo retorno. Isso, ok. Então, vamos lá, mais uma live do Rosa Consultório de Enfermagem. Obrigada a todos que se fazem presentes, né? Nesse bate-papo. O nosso objetivo do Rosa Consultório é estar promovendo esses momentos de bate-papo, esclarecimentos sobre alguns temas da área da saúde, certo? Então, nós estamos aqui para poder estar um pouco mais próximo dos nossos amigos, da nossa comunidade, através das lives, no qual a gente esclarece dúvidas, troca ideias. Nós também aceitamos sugestões de temas a serem discutidos, né, futuramente, nas próximas lives. Nós estamos fazendo esse encontro todas as terças e quintas, às 18 horas, certo? Hoje a nossa convidada é a doutora Renata Magnavita, ela que é especialista, né, em odontopediatria. Ela estará fazendo a sua contribuição, né, de esclarecimento de dúvidas referente à odontologia nesse momento de pandemia, né? Nós sabemos que o odontólogo ele fica muito próximo, né, do rosto a rosto, face a face. Então hoje nós vamos descobrir quais são os métodos que eles estão utilizando, né, para se prevenirem a si mesmo e aos seus clientes. Qual é né, o protocolo hoje para a odontologia diante da pandemia? Obrigada a todos que se fazem presentes, Rodrigo, William, tia Loló, minha mãe, todos. Deixa eu ver se a doutora Renata já se encontra online para a gente poder fazer esse convite a ela. Milene, um abraço. Soquinha, querido, saudades. Deixa eu dar uma olhadinha para eu encontrar a doutora Renata. Só um instante, por favor. Pesquisar. Renata. Só um instante, Renata. Achei a doutora aqui. Já estou aguardando só mais um momento. Importante também dizer que as dúvidas que vocês forem tendo, vá escrevendo as perguntas para nós aqui. Doutora, que bom ter você aqui. Olá, boa noite. Consegue me ouvir bem? Tá um pouquinho baixo para mim. É? Deixa eu tentar aqui aumentar para ver se existe algum problema no meu som. Hoje resolveu me pegar de surpresa o volume aqui, que não estava conseguindo passar o som. Eu vi o Agora comecinho aí. melhorou um pouquinho? Dá para ouvir. Não tá o som que estava antes, mas dá para te ouvir. Ok. Então, doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar presente na página do Rosa Consultório, fazendo a sua contribuição para a nossa sociedade, esclarecendo as dúvidas, né, diante dessa pandemia que nos aflige. Então, hoje nós estaremos nesse bate-papo tranquilo aqui para poder amenizar a angústia de alguns que muitas vezes se pegam assim desprevenidos. E agora? Vou ou não vou ao dentista? Não é? Acredito que Isso, é muitos verdade. devem estar se fazendo essa pergunta. Seja Sim. bem-vinda. Então, muito obrigada. Eu aqui agradeço o convite, Janaína. Aceitei de pronto, porque acho importante chegar uma informação
fidedigna às pessoas, né? Nesse tempo de lives, de tantas informações que a gente não acredita muito em vídeos, etc. Acho que é interessante que o profissional possa esclarecer, levar esse esclarecimento de uma fonte fidedigna. A gente não assiste televisão só, a gente lê artigos científicos, a gente procura se informar com outros colegas, a gente assiste os lives de especialistas em biossegurança e etc. Apesar de serem poucos os artigos científicos que a gente tem a respeito da odontologia e a pandemia e o Covid, mas o que nós temos é o suficiente para a gente poder estar passando para as pessoas de uma forma mais certa, né? De uma forma mais fidedigna. Sim, mas antes da gente iniciar, doutora, eu queria que a senhora, se pudesse, falar um pouquinho assim de você, quem é Renata, para se dizer um pouquinho, a gente conhecer um pouquinho mais, né, você. Quem é Renata? É uma pergunta boa. Tem gente até me olhando aqui. Bem, Renata é uma mulher forte e frágil, é uma mulher que procura caminhar por uma linha correta, né? É uma mulher que vive procurando sua melhoria espiritual, que vive em busca dessa melhoria espiritual. É uma pessoa que gosta de dormir com a consciência tranquila de que fez tudo certinho durante o dia, que gosta de se colocar no lugar do próximo, e que é muito família e amigos. Se tem uma coisa que Renata gosta e é família. E amigos também. Perfeito. É isso, Renata é isso. Renata, eu vou descobrir quem é Renata, ainda está cedo. Só são meio século, ainda tenho muito a descobrir quem é essa Renata. Já digo que é uma pessoa maravilhosa, de uma fala doce e meiga, que nos cativa com esse sorriso Ai, sincero e fácil. Muito obrigada pela sua amizade também, certo? Que além de amigas profissionais, nós somos também mais ligadas agora, até por conta dos maridos, né? Com esse negócio do é jogo. Então verdade, isso nos aproxima bastante, não é verdade? verdade. Essa galera do Bahia. É, muito bem. Pois então, doutora, eu tiro por mim que eu dei sorte nesse período que consegui fazer, ir ao dentista antes mesmo da pandemia. Acabei ali, na linha, na risca dos Verdade, decretos que vieram, não é? E esse medo do dentista, isso já, mesmo sem a pandemia, já nos aflige, deixa um pouco tensos, né? A gente sabe que vocês seguem já um protocolo muito rígido diante dos cuidados que vocês têm que ter com a higiene, não só pela pandemia, mas por outras doenças também, como uma hepatite, né? Um HIV, são tantas outras doenças que nos cercam. Então, nós verdade. sabemos que vocês precisam seguir um protocolo bem à risca de esterilização de material, né? Os cuidados com a higiene são extremamente importantes. E agora com mais essa, não é? Então, o que que você tem a nos dizer? Ir ou não ir ao dentista nesse tempo de pandemia, doutora? Bem, ir ao dentista é uma necessidade, né? Não tem para onde correr, com medo, sem medo, temos que ir ao dentista. Inaê, um beijo para você, viu, linha linda? Então, ir ao dentista, sim, nesse momento, se caso exista alguma urgência, nesse momento, né? Nós recebemos a orientação do nosso conselho de odontologia, nós recebemos conselho do Ministério da Saúde, nós temos, no meu consultório, nós temos, no COI, nós temos usado essa orientação para nós. Suspendemos o atendimento eletivo, que foi essa orientação, e fazemos urgências e emergências. O que são tratamentos eletivos? São as restaurações, as resinas, né, as limpezas de tártaro, os procedimentos que nós precisamos usar uma alta rotação, que é aquela turbina, que às vezes a pessoa não consegue nem ouvir aquela zoadinha que já remete àquele medinho, né?
Mas foram essas as orientações que nós tivemos, que nós deveríamos atender nesse momento em que o nosso país, a nossa região, nosso estado, né, nossa região, nossa cidade está passando por esse momento ainda de crise, né, epidemiológica, sanitária, que a gente fizesse esse tipo de atendimento, urgências e emergências. Mas tem que ir, né, sentiu dor, e aí já antecipo falando o que são urgências e o que são emergências, né? As urgências são quando o paciente sente dor, né? Se você está com o rosto inchado, você deve nos procurar. Quando você está com uma dor no dente que não passa, ou que dói com água gelada, com coisa quente, isso já caracteriza uma pulpite. Então, aí a gente tem que nos procurar. Mas outro tipo de tratamento não é indicado nesse momento de pandemia. E aí a gente vai na frente explicando o porquê. E se você quiser, eu já vou falando também, Janaína. Fique à vontade. Eu tive vendo alguns documentários... O celular já ia cair. Sobre essa temática, que está havendo assim, um reforço na triagem também, né? Através de questionários que... eu conheço lá o seu, já existe essa rotina de questionário, uma triagem. Agora parece que intensificou isso mais, um pouco mais voltado para essa questão mesmo da sintomatologia, né, do Covid, ou estado gripal, né? Como é que vocês têm feito isso lá? Então, o que nós fazemos, por saber que nós temos um contato, como você acabou de falar, né, um contato mais próximo com o paciente, por sabermos que o vírus, o Covid, ele frequenta a mucosa oral, a nossa mucosa oral, a minha também, não é só dos pacientes, a nossa, né? E por ele existir também, os estudos já mostram que ele existe também na nossa saliva. Então, imagine aí a proximidade que nós temos, né, no serviço odontológico, proximidades que nós temos com o Covid, com o vírus nesse momento, e vamos continuar tendo, com certeza, porque não, infelizmente isso não vai acabar por agora. Então, essa proximidade nos leva a desistir dos tratamentos eletivos, como acabei de falar, e fazer as urgências, e, além disso, nos faz repensar os atendimentos, como você também acabou de falar. Precisamos fazer uma triagem, perguntando ao paciente algumas coisas, como, por exemplo, o contato, se ele teve contato com alguém que teve o gripe por algum tempo, se ele viajou, se ele frequentou aglomerações. Esse tipo de pergunta a gente tem que fazer. E orientá-lo, inclusive, como chegar ao consultório, que nós temos um protocolo agora mais rígido do que tínhamos antes, né? Um protocolo que a doutora Marcele fez para o COI, e além dessas perguntas, temos outras coisas a seguir. Peço já aos pacientes que nos entendam, nós estamos fazendo o melhor para eles, né? E é assim que todos os outros colegas vão trabalhar também com esse protocolo de atendimento, não só eu, mas como todos da odontologia agora vão ter que utilizar esse tipo de protocolo para que a gente diminua o máximo o contato, tanto o nosso profissional, a SB, quanto do paciente. Porque o que acontece, Janaína, é o seguinte, eu vou falando, pode ser? Claro. Posso ir falando? Pode, fica à vontade. Então, o que acontece é o seguinte, como a gente sabe que existe esse vírus na saliva, né, na mucosa jugal, na boca, e na saliva, quando a gente usa a turbina, que a gente falou agora, aquele aparelhinho que faz aquela zoadinha, né, aquilo ali tem água, todo mundo sabe, enche a boca de água, vai na cuspideira, né, ou a gente suga. Isso. Então, aquilo ali vai criar uma coisa chamada aerossóis. E o que são esses aerossóis? São gotículas que vão ficar no ar por algum tempo. Alguns dizem, por falta desses estudos, que ainda não tem uma progressão de estudos científicos,
Alguns acham que esses aerossóis vão ficar no ar durante 3 horas, outros acham durante 40 minutos, outros acham durante 2 horas. Então, é uma coisa que ainda existe um estudo em relação a isso. E o que nos preocupa realmente, além desse contato de proximidade com o paciente, são esses aerossóis que vão estar circulando em nossas cabeças, né? Na sala, por um tempo que a gente não tem certeza ainda do tempo que isso vai acontecer. E também no que a gente está vestido, né? Nas indumentárias, nos EPIs que nós estamos vestidos, né? Aquela coisa vai ficar ali pairando no ar, né? Foi esse o motivo que a gente parou o atendimento eletivo também, né? Principalmente, para não gerar esse aerossol nesse momento que a gente está esperando esse pico, né? Essa curva aumentar para dar uma diminuída aí mais na frente. Esse é o perigo maior que a gente tem nesse momento, são esses aerossóis. Não é nem tanto esse contato, porque como você falou, esse contato nós temos diariamente. Nós temos paciente que tem AIDS, né? E a gente atende todos os pacientes como se fossem aidéticos, então tomamos todos aqueles cuidados. Eu acho que nós, profissionais de saúde, somos os que mais temos cuidado nesse sentido de biossegurança, porque nós sabemos essas situações todas que podem acontecer de vírus, vírus do HIV, como você falou, a hepatite, sarampo, são todas essas outras viroses que acomete a população em fases, né, de zoonose. Então, a gente está sempre preparado para isso. Esses aerossóis é que a gente não tem que lidar com essa situação para que a gente diminua a transmissão dentro do consultório odontológico. Sim. Não estou dizendo que não vamos fazer isso, vamos sim, já estamos nessa progressão, já existem estudos que algumas coisas a gente vai precisar usar e fazer. Por exemplo, aumentar o tempo entre um atendimento e outro dos pacientes, para diminuir o tempo daqueles aerossóis estarem ali, né, para a gente conseguir diminuir, porque eles ficam no ar. É diferente da tosse, por exemplo. A tosse, usamos a etiqueta, né, da tosse com o braço, e os aerossóis criam as gotículas são maiores, inclusive, e elas descem, elas vão para o chão. E aí a gente vai limpar com o que foi indicado. No caso da odontologia, não. As aerossóis ficam no ar. Eles são leves e ficam no ar. Eles não descem. Ficam em suspensão. Eles não descem. Então, esse é o maior desafio. Então, aí tem que abrir. A gente tem janela no consultório da gente, a gente tem. Então, a gente tem que deixar a janela aberta. Às vezes, trabalhar com ar-condicionado com a janela aberta. Todos esses cuidados que a gente tem estudado, né? Eu e Marcela, a gente não para de estudar, todo dia trocando figurinha. A gente não está trabalhando dentro do consultório, fazendo tratamento eletivo, como a gente tem vários pacientes para se fazer, mas a gente está trabalhando fora, porque a gente está estudando, se preparando para voltar, para o retorno, né? Exato. Tem uma pergunta de Lobo Acessórios, doutora, referente ao questionário, se tem algum item que impossibilite o atendimento. Que impossibilite? Impossibilite? Isso. Sim. O paciente, sim, o paciente vai ficar impossibilitado de fazer o atendimento quando ele tiver com febre, 37,5, a mais do que 37,5, quando ele tiver tido contato com alguém que esteja gripado naquele momento, mesmo não tendo certeza que é o Covid, mas vamos ter que fazer a gente coloca o paciente em quarentena, não vai poder ser atendido, mas a gente vai pedir que ele notificar os órgãos de saúde e pedir que ele seja acompanhado por um tempo, caso dentro do questionário ele já tenha frequentado aglomerações, por exemplo, festa na rua, aniversários, coisas que tem uma quantidade de pessoas
uma quantidade maior de pessoas, né? Se ele frequentou, então a gente vai pedir para fazer uma quarentena. Se tiver gripado, vai pedir para fazer uma quarentena. Se ele tiver com febre, ele vai pedir. Se teve contato com alguém tido, ou que foi para fora do país, ou que tenha tido o contato com o vírus, a gente vai pedir para ficar em quarentena, em observação, e depois retorna para o tratamento. É protocolo. Isso não está sendo feito só por mim, não, eu não inventei isso, entendeu? Está sendo usado na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Então, são todos os países que estão fazendo isso. Isso vem de fora para a gente, com a experiência de Wuhan, e o Wuhan também fazem isso. A experiência da China foi que, através desses estudos, Carlinhos, obrigado pelos últimos artigos que você mandou para mim. A partir dessas experiências é que a gente vai trabalhando dessa forma, da forma correta. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta de Sandrigo. Sandrigo, um abraço, amigo. Deus abençoe. Ele está dizendo o seguinte, que ele faz uso de aparelho. E esse aparelho está cortando a boca. O que ele deve fazer? Isso é urgência, Sandrigo. Você deve ligar para agendar um horário. Quando o aparelho ortodôntico está machucando de alguma forma, né? Está machucando, é uma urgência. Então tem que ir com fio. O que não pode usar é a turbina nesse momento. Quebrou o aparelho, vai ter que tirar e fazer de novo. Aí a gente não pode fazer não, mas melhorar a situação do paciente nesse momento, a gente pode sim, para deixar ele sem dor, que não esteja machucando, que não crie uma úlcera no local. Certo, Sandrico? Se for paciente da gente, liga. As aftas também, que acabam incomodando bastante. Né, as aftas, isso. Isso mesmo. Lobo Acessórios Rodrigo. Ô, Rodrigo, um abraço. Eu pensei que pudesse ser Dani também. Um abraço para ela, um beijo. Jonei, obrigada pela presença. Tantos que nos assistem, doutora, que bom. Fico feliz com esse retorno, né, do pessoal assistindo e colaborando com as perguntas e respostas, né, para esclarecer. É verdade, com certeza. Doutora, e para você, qual foi a sua maior dificuldade pessoal a nível dessa pandemia? Isso te afetou de alguma forma? Não, sim, né? Eu acho que para todo profissional de saúde, eu acho que foi o medo, né? Pessoalmente, eu senti medo, uma coisa desconhecida, que não tem muitos estudos relacionados, que você vê a sua família exposta, né? Eu não penso nem em mim, eu penso mais na minha família, nos velhinhos da minha família, apesar de que no nosso país mudou um pouquinho essa situação, né? Não são tanto os idosos que estão tendo mais transmissão, doentes do Covid, são mais pessoas mais jovens, né? Isso é diferente no nosso país. É uma coisa que eu falo para os jovens, os pacientes de Marcele, beijo, viu? Eu sei que você está me assistindo aí. Nos assistindo. Soquinha, beijo. Cíntia, beijo. Os pacientes mais jovens, eles são os mais agitados, né? Que ficam ligando para a gente o tempo todo. Vai começar quando? Eu quero botar meu aparelho, eu quero tirar isso, eu quero fazer aquilo. A gente está sempre explicando isso. Calma. Vocês estão com pessoas muito responsáveis, né? A gente não vai fazer nunca qualquer coisa que a gente não tenha certeza que não vai prejudicar o nosso paciente. Então, muita calma nessa hora. As coisas não vão voltar ao normal, entre aspas, ao normal, como a frequência, a quantidade de pacientes que a gente atendia. Não, a gente vai ter que dar uma modificada, mas todo mundo vai ser atendido, com certeza, na hora que a gente achar seguro. Porque, como eu falo, eles assistem televisão, a gente lê artigo científico, né? A gente tem que ter esse cuidado de saber a hora certa da gente entrar, né? Da gente voltar, aliás. Responsabilidade de qualquer coisa. Muito obrigada, Marcele. Ai, Marcele aí, um abraço, Marcele. Obrigada por estar nos assistindo. Você trabalha, além de Marcele, tem alguma outra profissional no consultório de vocês?
Temos a Marcele, que é ortodontista, eu faço a clínica e prótese, e temos o doutor Renato, que é implantodontista, e faz endodontia também, faz canal também no nosso consultório. E temos Regina, que é uma profissional ASB, que não posso deixar de falar. Regi, beijo, que eu já vi você aí também. Oh, é isso mesmo, Regina está aqui com a gente. Tem uma pergunta de Jeroni Mendonça, minha tia. Ela está com uma lesão na raiz do dente. Será que devo ir ou esperar a pandemia passar? Não sinto. Janaína, você pode repetir, por favor? Eu não ouvi bem. Estou com uma lesão na raiz do dente. Será que devo ir ou esperar a pandemia passar? Não sinto dor, mas vejo a lesão. Bem, aí você é um caso da gente analisar, dá uma ligadinha para a gente analisar e conversar. Não sei quem foi, Jana, não conheço. Mas o recado está dado. Dá uma ligadinha para a gente conversar, que a gente precisa saber a idade, precisa saber algumas situações para poder a gente ver o que se encaixa nisso aí, tá certo? Se é uma medicação, ou se a gente precisa de uma presença, né, de fazer uma urgência. Isso. No caso, pelo fato de algumas pessoas não serem daqui, procurar os seus respectivos odontólogos, né, os consultórios onde tem o hábito de ir, né? Acredito eu que os profissionais, eles estão à disposição através do telefone, né, doutora? Que agora os profissionais se disponibilizaram mais, né? Tivemos mais esse acesso ao telefone do que antes. E esse está sendo o nosso recurso de hoje, né? Os teleatendimentos. Verdade. Né? É uma coisa interessante, né? Pois é. Eu fiquei aqui pensando o seguinte, doutora, eu posso estar até enganada, mas para vocês essa mudança deve ter tido um impacto maior, né? Por quê? Porque cada paciente já demora um tempo maior de consulta com vocês, né? Arrumar um dente não é tão rápido, já é uma coisa mais demorada. Então, isso acabou aumentando mais ainda esse prazo de atendimento. É verdade. Vão ser algumas adaptações que nós vamos precisar fazer. Atendimento menor quantidade de paciente, né? E talvez uma maior quantidade de tempo, até para o paciente não precisar ficar exposto tanto tempo, vindo e indo de casa para consultório. São coisas que a gente ainda está em ajuste, Janaína, mas você tem razão. Só o fato do paciente sair de casa de máscara, que é um pedido nosso, o paciente tem que chegar no consultório de máscara, né? E aí vem o propé, e vem a sanilização, e aí é uma situação, são muitas coisas que a gente vai ter que adaptar ao nosso dia a dia de trabalho, né? Além dos EPIs, que a gente tem tido dificuldades, inclusive, de encontrar os EPIs, até para compra, porque sumiram do mercado, e quando existe no mercado, a gente vai ter que... O preço, né? Você viu que a gente conversou sobre isso. Pois é. Então, tudo isso a gente vai tá se adaptando com o tempo. Quando a gente retornar, a gente ter uma melhor, proporcionar ao paciente, né, o melhor que a gente puder, né, em relação a tempo de trabalho, etc. Mas realmente, talvez as consultas vamos ter que fazer consultas mais longas, para o paciente não precisar ficar indo e vindo para o consultório, entendeu? Talvez trabalhar por em mercado, são coisas que a gente vai ter que ir se adaptando realmente com o tempo. Então não pode deixar de ir, né, gente, para o dentista, porque tem muita gente com medo. Cíntia, beijo. Érica Crocamo também está pedindo um beijo aí, doutora, mandar um abraço para ela, nossa amiga. Érica Crocamo. Érica. Você tá aí, eu não te vi, não. Beijo, meu amor, beijo. Olha o ciúme. É porque
às vezes passa muito rápido as informações, as pessoas que vão entrando, a gente acaba se perdendo, né? Em quem está É entrando verdade. e pedindo alguma informação. Inclusive, eu quero É. deixar aqui à disposição das pessoas que tiverem dúvidas e estiverem mandando perguntas. Na medida do possível, a gente está tentando esclarecer. Mas caso fique alguma que eu não tenha visto, depois eu vou estar olhando com calma novamente, viu, doutora? E envio para a senhora para a gente poder responder juntas e enviar aos nossos amigos aqui que estão solicitando essas perguntas. Faço questão de responder todo mundo, Janaína. Eu sei que são muitas dúvidas, né? A gente recebe telefonema de paciente aqui o dia todo, perguntando que dia a gente vai voltar, que dia a gente vai, que dia a gente retorna ao atendimento. É uma coisa que a gente não pode prever, né, Janaína? A gente tem esperado, a gente tem trabalhado, até porque eu tenho um pouquinho de entendimento de epidemiologia, então a gente tem trabalhado nesse sentido também. Né? Aí as pessoas dizem assim, mas em Canaveiras não tem nenhum caso, mas já são 20 casos, 19 já estão curados e tal, mas a gente sabe que os pacientes não foram, que a população não está sendo testada, né? E esse é o entrave para nós retornarmos ao trabalho, é a testagem, que não está sendo feita em massa, como deveria. Mas a gente viu a verdade que foi para começar isso aí. Espaçamento de tempo de um paciente para outro também pode ser uma adequação em tempo de pandemia. Isso, Carlinhos, e a gente vai fazer exatamente isso. Como eu falei aqui, que se aquele aerossol fica no ar, e sabe-se que até, alguns dizem que até por 2, 3 horas, a gente vai ter que espaçar, sim, o tratamento entre um paciente e outro. Pelo menos, em alguns especialistas, ontem, inclusive, eu estava assistindo uma live de uma especialista em biossegurança, que estava falando em 40 minutos entre um paciente e outro, né? E aí, a limpeza da sala ainda, mais ou menos uns 40 minutos a 50 minutos entre um paciente e outro, com a abertura de janela, inclusive, porque precisa de renovar o ar para fazer o atendimento. Então, é uma coisa que vocês, pacientes, que estão nos assistindo, não devem ficar assustados com certas situações, né? Assustados que tem que ficar somos nós, profissionais, que vamos ter que estar buscando o tempo todo formas de atendimento, de atender, de retorno dos nossos pacientes, retorno do nosso atendimento da forma mais segura possível. E isso eu garanto que pelo menos nós estamos fazendo. Procurando, através de estudos, do estudo mesmo, de estudando, para ver a melhor forma da gente recomeçar os EPIs a serem usados e as formas de diminuir a transmissão, né, de não fazer com que essa transmissão possa ocorrer dentro de um ambiente odontológico. Então, não é para ter medo, não. Tudo vai se encaixar. A gente precisa dar esse tempo também, né? As pessoas, essa agonia de todo mundo, quero ir logo para o dentista, preciso trocar minha borrachinha, eu quero uma rosa, tá verde, eu quero uma, não sei o que lá. Prioridades, né? Exatamente, prioridades. Isso chama-se responsabilidade. Né? A gente tem, como eu falei, urgências a gente vai atender, tem que fazer urgências, todos nós. Mas outras coisas, que são esses tratamentos eletivos, nós temos que dar um tempo para a gente recomeçar com segurança, né? Tiago está dizendo aqui que confia muito no atendimento do COI, já saiu de Recife para vir ser atendido aqui, tá vendo? Parabéns, doutora. Beijo, obrigada, Tiago. Beijo, querido. Eu queria muitos parabéns para a nossa pai, intérprete. Pai e minha mãe, ó. Beijo, meu pai, minha mãe. Estão aí? Um abraço, queridos. Renata, muitos parabéns aqui para a nossa intérprete, Inaê, que o pessoal tem gostado muito da informação. Inaê, você, maravilhosa. Desde da primeira live que eu tenho olhado você, às vezes eu não consigo entender, prestar atenção que sua mãe está falando, só fico olhando para você, Inaê. Não é a primeira que me diz isso, viu, Renata?
Sério? É verdade, que consegue ficar olhando só para ela. Essa interação, né, da comunidade surda também, a importância deles Ah, estarem participando, né, desse muito bom. recurso, porque eles ficam muito sem essas informações tão simples, né, Renata? E uma Com ação certeza, é tão, verdade. Que uma bom, ação né, que dessa tem essa diferenciada. possibilidade agora, aulas de Libra, que Roberta tem ministrado, né? E que está Exato. abrindo os mais jovens poderem nos ajudar nesse momento, ajudá-los, né, nesse momento. Então, uma boa. Achei a iniciativa maravilhosa, Janaína. Sua live é muito bacana, Janaína. Obrigada. Doutora, eu ia comentar sobre isso e teve aqui um comentário sobre os enxaguantes bucais, que usava-se muito a clorexidina, mas parece que agora em tempos de Covid, né, utiliza-se um outro produto mais específico. A utilização de enxaguante bucal antes do procedimento pode ser uma medida preventiva? Obrigada, Carlinhos. Um abraço. Pode sim, pode sim. E é outro protocolo que vai ser usado a partir desse momento, né? O bochecho com a clorexidine, a gente tem vários não, porque a gente não pode falar de vários agora. É um produto usado extensivamente, tanto até em hospitais, no traquejo de pacientes idosos que fazem aqueles bochechos e tal, principalmente na cardíacos, né, que a gente usa, sempre usou a clorexidine, para a gente também é um enxaguante que a gente usa quando existe infecção, porque é o que a gente tem de mais favorável nesse sentido, diminuir a quantidade de bactéria na boca, vírus também, envelopados, inclusive. Então, mas existe também a possibilidade de um outro tipo de enxaguatório, de mais de um enxaguatório. Agora se fala da água oxigenada, uma proporção correta, de 1%, 1 a 1,5%, né? O peróxido de hidrogênio. Mas alguns especialistas em biossegurança ainda acham que a clorexidina ainda é um mínimo. Então, para a gente não errar, a gente pode fazer os dois. Mas isso em âmbito assim, de consultório odontológico, não é para as pessoas ficarem usando isso em Fazendo casa, bochecho. porque fazendo bochecho, porque inclusive isso a gente tem que fazer uma dosagem, mandar fazer, né? Pode pegar e fazer de qualquer forma, a gente tem que mandar manipular para ficar 1%, para se fazer todo bochecho, e não pode ser usado por muito tempo, porque pode agredir a mucosa bucal, né? A mucosa jugal. Então a gente tem cuidado com isso aí. A gente vai fazer esses bochechos em casa, desculpa, no consultório, antes do No atendimento, consultório. para diminuir essa flora bacteriana né? Mas em casa tem que ter cuidado e orientação de um dentista. Certo, muito bom. Cíntia tem mandado um abraço para você. Lima mandou um Beijo, joinha, Cíntia, parabéns, abraço, querida. Tinaê. Ai, que bom. Doutora, alguma coisa assim que você queria fazer de algum comentário ou alguma outra instrução dentro desse tema de orientação? Tem alguma dúvida, alguma consideração dentro dessa fala nossa? A gente precisa fazer com que as pessoas cumpram, né? A gente está fazendo a nossa parte, né? Algumas pessoas falam que nós, dentistas, não somos profissionais de frente do trabalho, mas somos sim, né? Eu trabalho no serviço público, o Marcelo trabalha também, a gente trabalha com urgência e emergência no serviço público também, né? A gente está na frente, sim, trabalhando diretamente com o paciente, né? Temos várias limitações justamente por causa da testagem, não ter um teste já para a comunidade, ou para 70%, sei lá, da comunidade, que seja uma coisa que dificulta o nosso trabalho até, né, o nosso retorno. E o que eu peço para as pessoas é que elas também façam a parte delas, né? Não fiquem só assistindo televisão
e procurando ver situações políticas no meio de uma pandemia que realmente é uma coisa séria que está acontecendo e é de verdade. Muitas pessoas estão perdendo seus familiares nessa situação, né? Então, que as pessoas façam parte delas também, que procurem ficar em casa, que usem a máscara quando forem sair, que não façam extravagâncias de aglomerações, de festas. Vai chegar um momento que as coisas vão melhorar, não vão normalizar. Eu acho que nós não vamos ser mais os mesmos depois dessa pandemia, né? Mas, né, os cuidados que nós precisamos ter é esse daí, cuidar um do outro nesse momento. E ter confiança. Na hora a gente vai retornar sim. Eu vi aí Bruno perguntando os desafios da profissão da agora para frente. Bruno, os desafios são muitos. Né? A gente que trabalha na saúde pública tem visto muitas lives da Abrasco, né? Associação Brasileira Saúde Coletiva, e nós estamos assim, já estávamos numa situação precária em relação ao Sistema Único de Saúde, a parte odontológica, né? Saúde bucal, e agora nós vamos mais ainda ficar em situação difícil, a população pode perder, inclusive, esse atendimento odontológico, né? A gente vai precisar aumentar a quantidade de EPIs que vamos usar, a gente está tendo essa dificuldade de comprar, porque está tudo muitíssimo caro. Imagine no serviço público como é que esse impacto que seria. Então, os desafios em relação a tudo vai ser a nossa profissão mais difícil, vai ser sim, esse retorno, a retomada, os pacientes estão com medo, muitos colegas, a gente tem grupos de colegas da universidade, todo mundo preocupado, né, desse retorno, porque muita gente não está querendo retornar ao tratamento odontológico com medo desse retorno, né? A gente está vivendo uma crise econômica também no nosso país, então são várias situações que estão indo ao mesmo tempo, né, que profissionalmente não vai ser brincadeira, não. Vai ser difícil. Carlinhos está falando aí sobre o descarte do equipamento de proteção individual nesse período de pandemia. Já existe um protocolo para isso. O descarte que você fala, Carlinhos, é em relação a tirar o equipamento, é isso? Tirar o EPI, por onde começa, ou o descarte que você vê, fala que a gente tem uma empresa que vem buscar o lixo hospitalar, né? A gente tem essa empresa que vem, então a gente vai ter que continuar com essas empresas que vêm buscar o lixo hospitalar, porque a gente não pode jogar em qualquer lugar, né? Os EPIs que vão ser removidos, é tudo descartável, a gente usa a capa de chuva que a gente vai usar no começo e o jaleco descartável, a máscara N95 que não é descartável, vai ser usada mais um pouquinho nesse momento agora, e as máscaras cirúrgicas, tudo que a gente já usava que era descartável, não tem nada que a gente use no consultório que a gente guarde, né? Se é sugador, já era descartável mesmo, a máscara, a luva, touca, tudo descartável. A gente não usa em mais de um paciente a mesma coisa. Então, a gente vai continuar da mesma forma, só que a gente vai ter que tomar mais cuidados ainda, né? As máscaras vão modificar um pouquinho, a gente vai ficar com um biquinho de pato, um negócio assim, que a gente tem que botar umas florzinhas para ficar mais bonitinho. A gente vai ter que botar um face shield, a gente vai ter que dar uma afastadinha mais do paciente, né? Eu mesma gosto do abraço, do contato com meus pacientes, mas a gente vai ter que ter um pouquinho mais desse cuidado, desse cuidado que não deixa de ser um cuidado, a gente se afastar um pouquinho, né? Exato. E descartar da forma correta. E aí tem que ser através dessas empresas que vêm buscar o lixo hospitalar. Exato. Doutora, como a gente já está chegando, infelizmente, ao fim, está tão gostoso o nosso bate-papo. Eu digo que essas lives têm sido tão gostosas, a gente se sente à vontade, né, com os nossos amigos aí nas perguntas e tirando essas dúvidas. Eu queria lhe perguntar se você tem alguma indicação de algum livro. Nesse tempo de pandemia, a gente tem lido muito, tem assistido filmes.
O que a senhora gosta de fazer nos seus momentos de lazer? O que você tem feito mais? Cuida de plantinha ou costura? O que é que você costuma fazer? Nina, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ler. Como eu também afastei minha empregada doméstica, eu tenho ficado muito na cozinha, infelizmente. Eu sou dentista, mas não sou cozinheira, não, gente. Mas é um negócio que, infelizmente, a gente tem que assumir. Uma cozinha de vez em quando, né? Aline, minha filha, volte logo, que eu tô. Mas gosto muito de ler, sim. Eu gosto mais de ler do que de assistir filme. E a leitura que eu fiz no começo disso tudo, quando começou isso tudo, foi a melhor coisa que poderia acontecer na minha vida, que foi um livro maravilhoso, Paulo e Estevão, é um livro, uma psicografia de Francisco Xavier, de Emmanuel, que foi uma coisa assim que me deu força para continuar, sabe? Foi um livro maravilhoso, que eu indico a todo mundo ler, mesmo que não seja espírita, falando de fé, falando de cristianismo, falando do Evangelho de Jesus. Então, é um livro de cabeceira, que tem que ser de cabeceira, porque é um livro maravilhoso. Agora eu tenho mais dois na cabeceira que estou lendo devagarzinho. É isso mesmo. Ó, Soquinha tá dizendo que tá com medo de você na cozinha. Ih, Vai comer Soquinha, com você ela me na conhece, meu cozinha. irmão. Tenha medo. E depois da pandemia, quer fazer o quê? A primeira coisa assim que você gostaria de fazer pós-pandemia, pós-liberação de um grande abraço? Além desses abraços, né, principalmente de família, a gente fica falando o tempo todo com as amigas. Quando eu terminar isso, a gente vai se abraçar, a gente vai fazer uma reunião para a gente se abraçar, para a gente tomar todas. Eu não bebo, viu, Janaína? Fica todo mundo dizendo que eu quero ver, viu, Renata? Eu quero ver. Depois vamos tomar todas. Mas você sabe o que eu quero mesmo, Janaína? Que eu tenho sonhado. Acordo sonhando e às vezes eu dou risada. Eu quero trabalhar, Janaína. Eu estou com saudade do meu Tranquilamente. consultório. É, Isso. Eu tenho sonhado, eu sonho de noite voltar. Às vezes eu sonho com meus pacientes conversando, eu sonho com voltar a trabalhar. é Então, isso mesmo. além dos abraços na família que eu dou doida para mim, eu quero trabalhar, eu quero voltar para a minha vida normal, né? Sair da É. cozinha e ir para a minha vida normal. Estão pedindo para você botar Betão para cozinhar, viu, doutora? Ele cozinha, hoje mesmo foi ele, quem cozinhou hoje foi ele, o cozinheiro. Oh, que Foi. delícia! Mas depois eu tenho que lavar tanto prato, Janaína, que você não acredita. Quero não. Pois é. É, você quer fazer alguma consideração final, mandar os seus beijos para os seus seguidores aí, que eu tô vendo que tem tanta gente mandando um abraço para você, doutora? Então, quero agradecer primeiro a você, né, a oportunidade de participar com você dessa live, de esclarecer certas situações, que às vezes a gente, só por telefone para um ou dois, né, é interessante que a gente possa aumentar essas pessoas que ouvem as nossas, que a gente tenha para falar, né, a gente precisa divulgar as verdades, as coisas, né, em tempo de fake news, a gente tem que saber o que está acontecendo de verdade para passar isso para as outras pessoas que querem também, né? Tem pessoas que não querem entender, tudo bem, mas tem pessoas que querem sim conhecer o que está acontecendo realmente na odontologia, né? E, quero agradecer a você, a Rosa Enfermagem, te parabenizar por esse consultório, que eu achei fantástica a sua ideia, achei uma coisa que nossa cidade ganhou muito com essa ideia que você teve de proporcionar à população um serviço de qualidade, né, na enfermagem. Tenho certeza que você também está doida para voltar às suas atividades normais, Com certeza. né? Mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo nesse momento, principalmente meus amigos. Cíntia, desde 5h30 que Cíntia está, já estou esperando, já estou esperando. Cíntia, calma, já vamos. Um beijo para todos os meus amigos, para meus pais que estão me assistindo,
Beijo, vou mandar um beijo para meu marido que está aqui me ouvindo, mas se eu não mandar um beijo para ele, né, ele vai ficar zangado. Beijo, Beto, Roberta, que me ajudou hoje pra caramba. E para todos, né, dizer que a gente tem confiança de que nós vamos retornar e que em breve todos nós, as atividades, de uma forma diferente, mas com o mesmo espírito de ajuda, com a mesma qualidade de atendimento, até mais, né, até melhor. Então, é isso, um agradecimento vai a todos que estão nos assistindo aqui agora. Tá certo, muito obrigada, obrigada mesmo por todos os esclarecimentos. Eu gostaria de aproveitar, doutora, e já deixar avisada a nossa próxima live de quinta-feira. Será com a psicóloga, doutora Eliane, ela que vai falar sobre os impactos psicossociais, psicológicos também, justamente para poder tentar dar uma desafogada nas nossas emoções, né? Já que estamos todos um pouco... Todo mundo está um pouquinho à flor da pele, vamos combinar, né? É verdade, é verdade. Cada um nas suas proporções, mas realmente está todo mundo meio... É necessário. Exato. Lá em Mascote, agora, onde eu trabalho, no serviço público, disponibilizaram uma psicóloga para a nossa unidade, para atender os funcionários, porque realmente é uma tensão que nós vivemos, né? A gente imagine os médicos como não estão vivenciando essa situação nesse momento, né? De estarem na linha de frente dessa situação toda. A gente sabe, através de Alba, uma amiga minha que é cardiologista em Salvador, a tensão que ela está passando, de Cíntia, que é obstetra, mas que está também dentro de hospitais e vendo essa situação toda que está acontecendo. Então, a gente diz isso, que isso é verdade, gente. Não fica achando que isso é bobagem, não, porque é de verdade. Então, vamos ter cuidado, né? Exato. Um com o outro. Isso, exatamente. Então, já fica o convite para quinta-feira, certo? Para que vocês possam acompanhar também, se caso quiserem mandar perguntas antes, para a gente já ir colocando mais ou menos no roteiro, certo? Vai ser de grande importância também para nós, para os nossos conhecimentos, tá bom? Doutora, muito obrigada. Obrigada aí a toda a sua família que deu esse apoio a você. Eu que agradeço. Beto, querido, um abraço. E eu vou finalizando por aqui, porque existe um tempo, eu estou aqui pensando que pode cair a qualquer momento. Eu não sei qual é o tempo exato que a live tem, não é? Então eu deixo aqui um abraço. Inaê, obrigado. Um beijo para você, Inaê. Obrigada, Renata. Deus abençoe. Para você. A gente se fala. Obrigada, querida. Obrigada, tchau. É aonde? Ah, é aqui, né? Aqui, não. Aí. Queridos, obrigada a todos os meus familiares, amigos, pacientes, amigos de todas as horas. Isabela, obrigada pela presença, prima querida, também odontóloga. Roberta, um abraço. Miriam, minha mãe, saudade, mãe. Deus abençoe. Então, na quinta-feira nos vemos às 18 horas com os impactos psicossociais com a doutora Eliana, psicóloga aqui do município. Obrigada, amo você, Bel. Elbinha tá aí, Dinha, obrigada, querida. Deus abençoe. Vou encerrando por aqui. Até a próxima!